Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma honra para mim estar aqui, é honra. Bem no dia do aniversário da igreja, a história linda que aqui foi, e a história que vocês ainda estão tocando vidas, abençoando pessoas. É gostoso se lembrar no aniversário da igreja quantas vidas já foram tocadas aqui, quantas pessoas já foram tocadas nesse lugar, que Deus usou essa igreja para restaurar famílias, vidas, corações, pessoas, inspirar pessoas, despertar ministérios. Sua vida foi mudada por isso. E tivemos esse privilégio de ver essa obra crescendo. Eu me lembro que eu postei que estar aqui, um irmão fez contato comigo, falou: são aqueles irmãos que a gente tinha reunião com os pastores juntos. Eu falei: eles mesmo. E aí que queriam saber como é que estava a igreja, como é que estava o local. Eu trago inclusive saudações de outros pastores lá da Carina. O Gernando é um deles também, que já esteve uma vez comigo aqui, num outro salão que vocês tinham, num outro local, e se lembrou desse tempo. E para nós foi gostoso saber que vocês continuam firmes no Evangelho, pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus, esticando vidas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Me permita já entrar no assunto de hoje. Quero compartilhar a palavra de Deus aqui com os irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Por quê? Porque eu vou pedir para você orar nesse momento. Você vai orar e Deus vai responder a sua oração. Você nesse momento vai pedir para Deus para falar com você. Pede isso para Deus nesse instante, nesse lugar, no lugar onde você está, sentado mesmo. Pede para Deus: Deus, fala comigo aquilo que eu preciso ouvir. Ora você, eu me uno com você em oração já já. O teu amor, a tua perseverança em nos amar e saber que o Senhor tem um plano fantástico e maravilhoso para a vida de cada um de nós. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, certos de que o Senhor fará uma obra tremenda em nossas vidas. Oro por essa igreja, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os leve a crescer ainda mais, que o Senhor sempre produza através dessa igreja vidas saudáveis, famílias saudáveis. E eu te agradeço já pelas respostas dessas orações, em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, vamos ao nosso tema de hoje: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu gostaria que você falasse junto comigo o tema de hoje. Vamos juntos? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E eu começo lendo o livro de Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. O texto diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima?
Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Essa é a primeira vez que Deus se revela nas Escrituras dessa maneira. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Várias vezes nas Escrituras você vê Deus se introduzindo dessa maneira. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E esta é a primeira vez que Deus se revela desta maneira. E eu gostaria de entender o porquê, juntamente com você, que Deus se revela desta maneira. Vou começar falando algo aqui com vocês que aparentemente não tem nada a ver com o texto, mas tem. Alguns de vocês, deixa-me fazer uma pergunta. Quantos de vocês já vieram de uma família cristã e entende que talvez dentre a sua primeira infância até a sua adolescência foi quando você entregou seu coração a Jesus e se converteu? Quantos de vocês? Alguns de vocês. Muito bem. Outros certamente isso aconteceu muito mais tarde. É interessante notar que existe no meio da igreja aquelas pessoas que sempre foram os certinhos. Como existe aqueles também que tinham a vida toda atrapalhada, mas Deus pegou, libertou, salvou, resolveu a vida da pessoa, e a vida da pessoa causa um impacto, a mudança que foi feita na vida daquela pessoa. Eu não sei qual deles aqui é você, e se me permite falar dessa maneira, eu vim da turma dos certinhos. Eu sou a quarta geração de crentes na minha família. Meus pais, crentes também, estavam na época da fundação de uma igreja batista, bem em frente à nossa casa. Meus pais eram os fundadores daquela igreja, não como pastores, não havia pastor, fui o primeiro pastor na família, mas meus pais eram pessoas muito dedicadas ao Senhor. Na minha primeira infância fui criado pela minha avó, porque meu pai e minha mãe trabalhavam fora, e minha avó me ensinou a ler e escrever na Bíblia Sagrada. Eu já sabia falar todos os livros da Bíblia, assim, na ordem deles de cor, com meus 5, 6 anos de idade, sabia vários textos de cor. Tinha uma paixão pela igreja e pela Bíblia, por tudo. Para mim, a igreja era o meu mundo. Tanto que eu, fuçando lá no harmônio da igreja, quem não sabe o que é harmônio, vai ter que procurar no Google. É o bisavô, o tataravô do órgão, ou do teclado, tá? Então, era algo de Follen, que você tinha que pedalar para dali sair um som. Mas aí eu fui aprender música, porque eu queria aprender. E assim, Deus providenciou um senhor já aposentado. Ele era aposentado do exército, mas era um pastor também aposentado. E esse senhor pagou minha escola de piano. Eu fui estudar com 5 anos de idade. Anos depois eu fiquei sabendo que ele fez isso porque ele estava apaixonado pela minha avó. Foi o que eu fiquei sabendo. A minha avó nunca deu bola. Ela era uma viúva, ficou viúva muito nova e permaneceu assim até o fim da vida. Mas, seja o que for, eu sou grato. Aos 8 anos eu já era organista da igreja. E me dediquei na igreja o tempo todo. Nunca me desviei, me converti inclusive aos 8 anos de idade. Entreguei minha vida ao Senhor. Me lembro que eu me converti aos 8 anos de idade. Eu estava tocando o órgão da igreja e o pastor fez um apelo. Eu entendi que aquilo era para mim. Larguei o órgão, fui lá no apelo. Fui só eu aquele dia, não é? Era uma igreja pequena também, tinha uns 30 e poucos membros da igreja. Todo mundo achou assim, bonitinho, aquela coisa de bonitinho, uma criancinha, né? Filho do irmão Manuel, da irmã Irene e tal. Quando terminou, estava indo embora, eu perguntei para o pastor: e eu vou ser batizado quando?
E aí falou, explicou, deu aquelas voltas todas para falar: você não pode ser batizado, porque só pode ser batizado com 12 anos de idade. Aí eu pedi para ele o texto bíblico que dizia isso. Levei uma bronca do meu pai, porque meu pai falou que eu estava sendo desrespeitoso. Eu falei: não, pai, eu queria saber mesmo onde é que estava isso. E aí conversaram entre si e falaram: não, você tem que esperar até os 12 anos para ser batizado. Eu falei: mas eu posso ser batizado com 8. Mas não, você tem que ser aos 12. Mas você não sabe o que você está fazendo ainda. Eu falei: eu sei o que eu estou fazendo e eu quero ser batizado. Mas não deixaram. 12 anos de idade me batizaram. O pastor me mergulhou lá no batistério. A hora que ele me levantou, tirei aquela água do rosto e falei: mas podia ter sido com 8. Muitos anos se passaram. Me tornei pastor aos 19 anos de idade. Me casei aos 24, uma mulher fantástica, maravilhosa, que sem ela, muita coisa na minha vida eu não seria nem teria. Uma pessoa fantástica que é a minha esposa. Vamos aí para 35 anos de casado já. E temos 2 filhos incríveis, maravilhosos. Mas eu me lembro que eu já tinha lá meus mais de 20 anos de ministério. Eu estava numa reunião de pastores em São Paulo. E eu me encontrei com o pastor que me batizou. Ele estava lá. Aí eu fui falar com ele, me apresentei para ele, porque ele não ia me conhecer mais. Ele tinha me batizado com 12, né? Já tinha muitos anos depois. E aí me apresentei para ele, tudo mais. Falei: lembra, Nezinho, organista da igreja, você me batizou. Lembrei, eu falei: mas podia ter sido com 8. Insisti de novo com ele. Enfim, sempre estive no meio da igreja. Tanto que assim, a gente evangelizava muito na minha adolescência e juventude. A gente evangelizava muito. Evangelizava no Carandiru, em São Paulo, praça pública. Eu pregava em ônibus. Acabava assim, eu me lembro que eu estava na casa, sempre me reunia na casa de alguns amigos. E quando pegava o ônibus para ir para minha casa, tinha um trecho grande que ninguém descia ali. Até o ponto final daquele ônibus, ninguém mais descia. Porque pegava uma rodovia, né? E só lá no ponto final que o povo descia. Naquele momento, ia ter ali pelo menos uns 10 minutos, eu ia lá na frente do ônibus: boa noite a todos, Deus abençoe a todos. Eu sei que nós só vamos parar lá no ponto final. Até lá eu queria repartir uma palavra de Deus com vocês aqui agora. E aí pregava no ônibus, orava por pessoas. Essa foi a minha vida, né? Essa foi a minha vida. Vamos dizer que é a vida dos certinhos. Aí todo mundo fala: então só pode o certinho ser usado por Deus. É aí que você se engana. É aí que você se engana. Porque Deus está procurando pessoas que estão com o coração voltado para Ele. E não importa se é certinho, ou se tem rastro de coisas na sua vida, porque é o que nós vamos ver aqui agora nesse texto. Quem era o Moisés? Moisés é um assassino. Tinha matado um homem. Moisés era um fugitivo, procurado pelo Egito. Moisés, quando você lê depois, inclusive, desse texto, se você segue esse texto, Moisés era um covarde, que Deus o chamando, ele arrumando desculpa. Ele arrumou tanta desculpa que tem um momento que Deus se ira com as desculpas que Moisés vem arrumando. Por quê? Moisés sempre olhava assim: Arão, o meu irmão, tudo bem, mas eu não, meu irmão é o certinho, eu não. Então Moisés sempre tinha assim alguma coisa nele que o travava, achando que ele não poderia ser a pessoa ideal para ser usada por Deus. Deus então, quando vai se revelar para Moisés, se revela desta maneira: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por que ele queria ser conhecido como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? E por que para Moisés que ele se revela dessa maneira? É o que nós vamos ver aqui, vendo cada um desses personagens. Primeiro, o Deus de Abraão. Eu consigo entender por que Deus se orgulha de um homem como Abraão. Abraão teve muitas falhas também. Mas vamos pensar aqui um lado da vida de Abraão, que é um homem de fé. Naquela galeria dos homens de fé, ali em Hebreus 11,
O primeiro citado ali é Abraão. E Deus o mostra como nosso pai na fé. E depois de narrar estes homens, inclusive eu gosto dessa frase, que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Mas eu entendo quando ele não tem vergonha de ser chamado Deus de Abraão, porque ele era o pai da fé. Vamos entender aqui a fé de Abraão. Abraão morava em Ur, ali dos caldeus. Nós estamos falando de uma região idólatra, uma região cheia de deuses. Deus se revela para Abraão, lembrando que provavelmente Deus já tinha se revelado para o pai de Abraão, que ele se muda, mas não vai para a terra prometida, ele fica num lugar. Abraão então recebe esta ordem, larga tudo que ele tinha e vai para a terra prometida. Quantos homens casados nós temos aqui? Homens casados? Presta atenção nessa de Abraão para você ver. Você vai entender, homem casado vai entender que esse Abraão era um cara de fé. Porque o Abraão chega agora para a mulher dele. Deus não falou com Sara, Deus falou com Abraão. E Abraão chega para Sara e fala: mulher, nós vamos lá para uma outra terra, para um lugar, aonde? Eu ainda não sei, mas nós vamos. Vamos juntar tudo e vamos para lá, porque Deus falou comigo. Que Deus? Para ela, Deus que um monte. O Deus deu. Falou que nós vamos para lá. Mas Abraão, aqui a gente é rico, temos fazendas, temos tudo. Vamos deixar tudo e vamos embora. Vamos levar até o povoado que a gente tem aqui junto, vamos levar todo mundo. Mas os nossos parentes estão aqui. Deus falou para a gente deixar inclusive os nossos parentes. E aqui começa uma coisa que inclusive Jesus também fala: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Ali nesse ensino de Abraão e no ensino de Jesus, você já sabe como é que casamento dá certo. Casamento é igual a equação matemática: primeiro elimina os parentes, aí dá certo. Então vamos eliminar os parentes e vamos para a terra prometida. Mas quando? Não, nós vamos agora. Mas para onde? Ele vai mostrar no meio do caminho. Cá entre nós, um homem corajoso para falar isso para a mulher. É um homem de fé. Brincadeiras à parte aqui, o Abraão, ele chega, ele obedece a Deus, vai para uma terra que Deus ainda iria mostrar, e se estabelece naquela terra, e ele é o primeiro de uma geração de pessoas que começaram a servir ao Senhor e cultuar ao Senhor de todo o coração ali naquela terra. Ele acreditou nas promessas de Deus. Deus disse que ele seria uma grande nação e ele não podia ter filhos. Ele com 100 anos, a mulher com 90 anos vieram ter o seu filho. Agora, é nessa fé de Abraão que nasce um filho. E 42 gerações depois, é de lá que nasce o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Olha a fé de Abraão onde bateu. Tanto que a fé de Abraão, se ela chegou até Jesus, e Jesus é o que gerou a igreja, e você está aqui hoje, a fé de Abraão alcançou você. Por isso que Abraão não é aqui, quando Deus estava falando que ele teria pai de muita gente, não era só a nação de Israel. Sou eu e você também nisso. Nós também somos filhos na fé deste Abraão. Eu entendo porque Deus tem a honra de dizer: eu sou o Deus de Abraão. Segundo, eu sou o Deus de Isaac. Isaac eu também entendo, porque Isaac, sim, esse era o todo certinho. Isaac, ele era o filho da promessa. Isaac, ele era a consequência da fé de seu pai. Ele era a evidência da fé do Abraão, foi o Isaac. E o Isaac era um moço que em tudo ele era abençoado. Ele segue os conselhos do pai, ele casa com alguém do seu próprio clã, é feliz com a mulher que Deus lhe deu. Você
nota um rapaz também que entendeu que a bênção do seu pai tinha passado para ele de tal maneira que aonde ele tivesse ele seria abençoado. Tem seca no lugar, ele vai para outro lugar. Chega nesse outro lugar, tem seca, ele planta, dá certo a plantação dele. E diz que ele colhe tanto que ele fica mais rico do que todo mundo naquele lugar. Aí ele muda de lá e vai para outro lugar. Em outras palavras, ele falou: não importa para onde eu vou, porque para onde eu for eu vou ser abençoado. Era igual a Abraão, essa era a fé do Abraão. Quando Abraão vai se separar de Ló, Ló olha aquelas campinas de Sodoma e vê que ali o lugar era muito bom para o pasto, e eles eram pastoris, né? Agricultores e pastoris, todo aquele povoado, né, que os acompanhava. Mas Ló deu errado. E Abraão falou: você escolhe ir para um lado, eu vou para o outro. Abraão falou: pode escolher. O que você escolher está escolhido. Eu vou para o outro lado, e onde eu for, vou ser abençoado. E Abraão foi para o outro lado e foi abençoado. Da mesma forma agora Isaac, aonde ele foi abençoado. Isaac era o certinho, querido pelo pai, querido pela mãe, tão querido pela mãe, tão próximo da mãe, que quando a mãe faleceu ele fica deprimido. Ele é curado com o amor de sua vida ali, quando ele vem conhecer Rebeca. E aí segue-se a vida. Este era Isaac. Agora, terceiro, e eu entendo por que Deus sente honra de ser chamado Deus de Isaac. Agora, terceiro, eu sou o Deus de Jacó. Jacó já significa, eu vou colocar uma outra tradução aqui, malandro, não tem outra, usurpador. Era isso que era Jacó. Jacó significa mais ou menos isso, tá? É aquele que segura, que puxa o calcanhar, seria isso ao pé da letra, né? Mas está se referindo a ser trapaceiro. E Jacó era mesmo. Jacó era trapaceiro, Jacó era enganador. Jacó não era nada certinho. O Abraão era o homem da fé, o Isaac era o certinho, mas o Jacó era o enroscado, o enrolado. Jacó era a vergonha daquela família certinha. Começa a vida dele lá, que você já sabe, ele trapaceou Esaú. Ele trapaceou o irmão dele, aproveitando-se de um momento de fragilidade, da fome do irmão dele lá, e tapeia o seu irmão. Como se não bastasse, ele enganou o pai dele, o Isaac. Agora o Isaac nesse tempo já estava tão velho que estava cego. Gente, ele trapaceou um cego. E o cego ainda era pai dele. Vai dizer que o indivíduo presta? E além disso, ele sai de lá, o irmão queria matá-lo, ele foge com a ajudinha da mãe, mas foge. E aí ele vai para uma outra terra, e nessa outra terra, aí começa engano para tudo quanto é lado. Porque ele se apaixona ali por uma mulher, trabalha para poder pagar o dote daquela mulher. O pai daquela mulher não dá para ele, que era tio dele, não dá para ele, a mulher dá uma outra para ele, e aí é coisa de poligamia, ele tem que trabalhar mais 7 anos pela outra mulher. Em outras palavras, o sogro engana ele, a mulher, a mãe dele ajudou ele a enganar o pai, ele enganou o pai e o irmão, ele vai para outra terra, o sogro engana ele, aí ele dá o troco, engana o sogro, a filha que casou com ele enganou o pai dela também. Gente, uma máfia. Uma máfia. Eu sou o Deus de Abraão, eu entendo, homem de fé. Eu sou o Deus de Isaac, o cara certinho. Agora, o Deus de Jacó, como é que é isso? Até que um dia esse Jacó tem um encontro com Deus. E esse encontro é marcante. Ele está ali junto ao Val de Jaboque. Val, não é vale, é o Val, né? Aquele lugar onde o rio é mais baixinho, que dá para você atravessar. Ele está ali, ele passa todo o rebanho, a família e tal, ele volta, e ali tem aquela história do anjo, o encontro ali com Deus. E naquele dia,
Jacó tem um forte encontro com Deus, e Deus naquele dia muda Jacó. Deus pergunta para ele claramente: qual é o teu nome? E ele fala: enganador é o meu nome, ou seja, Jacó. Jacó é o meu nome. E Deus fala: você não vai se chamar mais Jacó, mas agora você vai ser chamado Israel. Esse nome todo que nós conhecemos de Israel veio desse homem, desse Jacó, Israel. Deus mostra que dentro daquele Jacó havia um Israel. Israel era a melhor parte do Jacó. Jacó era a pior parte do Israel. Mas por que Deus então não se apresenta assim? Por que Deus não se apresenta: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel? Por que Deus continua falando: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Interessante, é porque Deus faz questão de se identificar como Deus de Jacó. E eu até diria por que eu estou trazendo essa palavra aqui hoje, porque no fundo tem um Jacó dentro de cada um de nós aqui. Essa é que é a verdade. Quem aqui já não errou? Quem aqui já não tem alguma mancha no passado? Quem aqui não tem alguma coisa que, se viesse em público à tona, colocasse no telão, sentiríamos vergonha? Pelo texto bíblico, Deus está falando com Moisés. E Deus estava querendo ali convencer Moisés. Como quem está dizendo: Moisés, eu posso usar você. Mesmo que você tenha matado lá no Egito uma pessoa, mesmo que você tenha vivido como fugitivo todos esses anos, o que Deus está dizendo é: eu não sou somente o Deus dos certinhos, daqueles certinhos na vida toda. Sim, quem é certinho vai ter sua recompensa por isso. Mas Deus está dizendo aqui, inclusive para nós: eu também sou o Deus dos desajeitados. Eu também sou Deus daqueles que erraram. Eu também sou Deus dos que se desviaram. Eu também sou Deus daqueles que já se enroscaram com droga, que já se enroscaram com o seu dinheiro. Em outras palavras, eu sou Deus dessa jacosada toda aqui. São esses que correram para Deus para receber misericórdia, receber a graça de Deus. São essas pessoas que chegam diante de Deus, não com justiça própria, dizendo: olha, eu sou filho de crente, sou neto de crente, fiz tudo certinho na minha vida. Não! Um dia você vai ter que chegar diante de Deus, como eu já cheguei diante dele, falando: Senhor, eu me envergonho da minha vida, dos meus pecados, te peço perdão. Sou um desgraçado sem a graça de Deus na minha vida. Mas quando Deus nos alcança com sua graça, Ele perdoa os nossos pecados, nos torna uma nova criatura, nos faz uma nova espécie. Ele arranca o Israel, tira assim para fora, né? Levanta o Israel dentro de nós e fala assim para nós: olha, o Jacó continua aí, mas você vai ser esse vencedor sobre esta área que você acha que você estava sendo derrotado. Agora eu sou contigo, eu vou usar a tua vida, eu vou fazer algo através de você. Essa é a graça de Deus. Por que é que Deus não é somente o Deus dos certinhos? Deus não é somente o Deus daqueles que nos impressionam com sua fé. Deus também é Deus dos fracos. Deus também é Deus dos que erraram. Deus também é Deus dos que fogem. Deus também é Deus daqueles que são pesados de língua, que não sabe falar direito, como Moisés falou. Deus também é o Deus daqueles que já enganaram, como Jacó o fez também. Deus é Deus de muita gente aqui que já teve falhas na vida e que ficam pensando que talvez o seu passado pudesse ter sido diferente. Gente que talvez aqui gostaria de voltar lá atrás e fazer algumas coisas na sua vida diferente, mas eu quero te mostrar uma coisa da graça de Deus. Hoje Deus está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu sou também o teu Deus, que você que está. É isso que Deus está dizendo.
Por que é que Deus faz isso? É interessante, no texto de Gênesis 32, versículo 27 e 28, que eu já citei aqui, diz assim o texto: perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O Deus que disse que não era mais para ele se chamar de Jacó, mas de Israel, Deus o chama de Jacó. E Deus diz, eu sou o Deus de Jacó. Ele faz questão de dizer isso. Como eu já disse, Jacó era a pior parte dele, mas Israel era a sua melhor parte. Mas Deus, quando diz que ele era o Deus ali de Jacó, ele estava querendo que Jacó primeiro, Jacó, você não vai mais se chamar de Jacó, mas de Israel. Eu quero que você renuncie a sua parte de Jacó. Eu quero que você entregue a sua parte de Jacó nas minhas mãos. Você agora é Israel. Mas eu quero que você abandone o trapaceiro, o enganador, o suplantador. Deixe esse passado para trás. Não é mais para você ser chamado Jacó. Vai ser chamado Israel. Mas eu vou me lembrar que eu sempre vou ser Deus daqueles que são Jacós. Eu não abandono essas pessoas. Mas Deus estava fazendo isso para quê? Para tratar com Moisés. Moisés era o desviado. Moisés tinha fugido do propósito. E Deus querendo trazer Moisés, que achava que não poderia ser mais usado por Deus. Moisés não se julgava assim, ter cacife para ser o porta-voz de Deus. Ele mesmo fala, pesado de boca, pesado de língua. Mas quem aqui não é igual a Moisés também? Se não é Deus com a sua graça sobre a nossa vida, quem que somos nós? Guarda essa frase, todo mundo tem algo sobre si. Todo mundo tem algo sobre si mesmo que aos seus olhos o desqualificaria para ser usado por Deus. Todo mundo. Deus está te pedindo para você fazer algo que talvez você pense que não tem capacidade para fazer. Deus está te pedindo para você ser alguém que talvez você mesmo pensa que não pode mais ser. Deus está te pedindo para você se tornar algo que talvez você mesmo imagina que você não consegue mais se tornar. Alguns até porque acham que já estão com idade muito avançada para isso. Outros que se julgam muito fracos. Outros que olham para o passado e falam, eu tenho tanto pecado aqui, e se aparecer meus pecados, me desqualifica. Você sabe que tem alguma coisa que te desqualifica. E por isso você se sente preso. Mas Deus está dizendo, eu sei usar gente assim como você. Tem gente que pode estar aqui hoje e que ninguém sabe de um aborto que você praticou. Deixa-me já te consolar o coração dizendo primeiramente que qualquer linha do cristianismo sabe disso, que os inocentes estão nas mãos de Deus. Das crianças é o reino dos céus. Mas o que eu quero te dizer é que Deus perdoa pecado. Qualquer pessoa que chega diante de Deus claramente arrependida do que fez, vai encontrar em Deus o abraço, vai encontrar em Deus o acolhimento, vai encontrar em Deus assim, vem cá, eu entendo você lá, quando você errou, eu entendo. Mas eu quero que você me entenda agora, porque agora eu quero te mostrar o seguinte, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tem gente que tem um adultério que ficou em segredo. Deus sabe. Mas Ele não está te condenando, Ele está te chamando para perto, vem para cá. Pede perdão desse pecado, deixa eu limpar você, limpar a tua mente, limpar a tua história, refazer a tua história. É como se Deus estivesse falando ali, eu sei o egípcio que você matou. E Moisés fez isso, né? Aquele dinheiro que você usurpou e que ninguém sabe, só você sabe. Aquela situação que faz com que qualquer pessoa olhe para si e se considera desqualificada para ser usada por Deus. Mas agora eu entendo o porquê que esse Deus tão bondoso, tão cheio de graça, tão
tão misericordioso, declara ser o Deus de pessoas de fé, como o de Abraão, de pessoas certinhas, como o do Isaac, mas também o nosso Deus é Deus de gente como Jacó, gente que já errou, gente que já se sentiu desqualificada, gente que já fugiu. Deus está dizendo: eu sou Deus de gente que trapaceou, eu sou Deus de gente que já matou, eu sou Deus de gente que é pesada de língua. Eu me lembro quando eu evangelizava muitos anos atrás, lá no Carandiru, quando existia o Carandiru, inclusive no famoso Pavilhão Nobre, já estive lá evangelizando. E me lembro muitos anos depois, eu numa reunião de pastores, alguém se aproxima de mim e falou o seguinte, falou: olha, você é o Anésio, não é? Eu falei: eu sou. Ele falou: é porque com esse nome eu só conheci um. Tinha um rapaz que ia com uma turma lá evangelizar, lá no Carandiru, tudo mais. Eu falei: sou eu mesmo. Ele falou: pois bem, eu era um daqueles. E eu não era um daqueles crentes que ficava lá na frente, que levantava a mão e que cantava. Não, era daqueles que sentava lá no fundão e ficava olhando assim, e como quem não queria estar ali. Eu era desses. Mas foi lá que Deus me alcançou, que me libertou, que me salvou, que transformou minha vida. E hoje eu vou dedicar minha vida inteira para pregar o Evangelho. Olha que coisa linda. Deus está dizendo: eu sou Deus de gente que se sente desqualificada. Eu sou Deus de gente que já teve filho fora do casamento. Eu sou Deus de gente que já divorciou, que já faliu na vida, que não tem estudo, que não tem formação, não tem uma faculdade e acha que não consegue ser mais nada na vida. Eu sou Deus também de gente que já usou droga. Eu sou também Deus de gente que não consegue se libertar de vício de remédio. Eu sou Deus de gente que hoje está preso na pornografia, mas que eu sei como libertar. Eu sou Deus de gente que se considera rejeitado, desqualificado, que acha que nunca seria nada na vida. Mas o detalhe é esse: eu sou Deus. E se Ele é Deus, Ele diz: eu faço o que eu quero, eu escolho quem eu quero, eu levanto quem eu quero, e eu decidi escolher você. Então, meu irmão, se você acredita nisso, aplaude esse Deus. Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele fez isso comigo, com você. Esse é o nosso Deus. Esse Deus está dizendo: se você permitir, eu vou fazer coisa tremenda na tua vida. Se você permitir, eu faço um milagre. Se você permitir, eu abro o mar vermelho. Abrir o mar vermelho é uma coisa assim, inimaginável. Quem é que imaginaria isso? Está lá o mar atrás, os egípcios vindo para cima. Quem que poderia imaginar que Deus iria fazer um milagre que nunca tinha acontecido na história? Eu fico imaginando quem andou naquele lugar, quem passou naquele lugar. Eu tenho minhas imaginações, né? Se fosse eu um daqueles lá, eu ia na água apertar, assim, só para ver como é que era aquela parede de água, não é? Aquela geleia ali, né? Gente, Deus está dizendo: eu chamei, eu te escolhi, eu sou Deus, eu faço o que eu quiser. Deus escolheu você, meu querido. E a prova que Deus escolheu você é que você está aqui hoje. Não foi por acaso. Porque você orou, falou para Ele: fala comigo. Ele está falando. Ele está falando. Ele vai usar a tua vida. Ele vai usar a tua vida para impactar a tua família. Ele vai usar a tua vida para mudar a história de outras pessoas. E Ele vai usar a tua vida para impactar a sua própria vida também. Eu espero, meu irmão, que você viva uma vida diante de Deus, na qual daqui a alguns anos até mesmo, você queira até voltar no tempo, voltar no dia de hoje, dar um abraço em você e falar: valeu as decisões que você tomou na sua vida. É isso. Último, um dos últimos textos que eu vou ler está aqui, Hebreus 11, 16. Diz assim: por esta razão, Deus não se envergonha. Hebreus 11:16. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Ele não tem vergonha de você. Da mesma forma como Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, Ele também é o teu Deus. Ele cita o teu nome. Ele te conhece pelo teu nome. E eu quero terminar aqui agora. Eu vou pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza. Eu quero te mostrar o caminho. Um passo do caminho você já está dando. É o crer.
É aquele responder quando você aplaudiu a Deus, dizendo: Deus, realmente eu acredito que o Senhor é capaz de fazer isso. Já foi um passo. Mas tem um outro passo em 1 Pedro 5, versículo 6. O texto diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, o quê? Os exalte no tempo devido. Já parou a pensar nisso? Deus vai exaltar você. Só que Ele pede que você seja humilde. Ele fala: garante teu coração que você vai ser humilde. Deixa comigo que eu vou te exaltar. Ele pode inverter: eu vou te exaltar, mantenha um coração humilde. Deus não vai usar arrogantes, pessoas cheias de si, mas gente que sabe se humilhar. Deus disse aqui nesse texto: você se humilha, eu vou te exaltar. E chegou essa hora, chegou esse momento na tua vida. Se você é daquele na família, sabe aquele filho que está tudo errado? Eu não sei, talvez alguns de vocês aqui ouviam isso do seu pai, da sua mãe: esse menino ou essa menina, não tem jeito. Eles falaram que não tem jeito. Deus está dizendo: eu não tenho vergonha de você. Você tem jeito sim. Talvez você era o pobretão da família. Você vê todo mundo dando certo, dando certo, dando certo. Estou falando de finanças mesmo. Está todo mundo dando certo e em você dando tudo errado. Meu irmão, chegou teu tempo, agora vai dar certo. Deus falou: eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar. Eu conheço um irmão, ele novinho ainda, era apaixonado por aquela namorada dele, todos da igreja. A namorada também apaixonada por ele. Enquanto era só namoro, os pais ficavam meio assim, mas ficava na dele. Ele foi falar com o pai da moça: eu quero me casar com a sua filha. O pai disse: não. E irmão na fé, tá? Tudo irmão. Não, porque você é pé rapado. Você não tem nada para dar para minha filha. E peitou, mas jogou o rapaz lá embaixo. O rapaz aguardou. Foi lá. Melhorou. Foi melhorando um pouco. Passou ainda alguns anos. Mas conseguiu ficar um pouquinho melhor. Não deu melhor muito não, foi pouca coisa. Agora já posso casar. Deixaram. Meio na ameaça, mas deixou. Acontece que um dia simplesmente ele teve uma proposta. Essa proposta cresceu. E eu estou falando financeiro. Cresceu. Hoje é ele que sustenta os sogros. Aquele que era o pobretão, que era desprezado, Deus o exaltou. E ele que sustenta hoje os sogros lá. É a maneira de Deus trabalhar. Você era aquele que não estudou, meu querido, começa hoje a estudar. Na chegada em curso, na internet tem um monte que você faz em casa. Vai expandir tua mente, vai crescer, vai mudar sua perspectiva de vida. Você era do tipo que aprontava com a mulherada, ou você, mulher, que aprontava com a homarada, mas agora você vai ser um homem, uma mulher de honra. Você vai construir uma família forte, e os seus filhos vão ter orgulho de você. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi, e ouvi do casal assim. A mulher me falou: pastor, você precisava saber disso. Já aconteceu há alguns anos, na verdade, mas eu nunca te contei. Falei: pois bem, estou aqui para ouvir. Falou: meu marido, assim, ele sabe que eu ia falar com você, né? Ele falou, aí o marido tomou a palavra, falou: eu falo, pastor. Falou: pastor, eu era um manguaça. Isso que eu. Minha mulher já não me aguentava mais. Eu chegava bêbado direto em casa. Meu filho, ele talvez não vai falar isso, mas ele tinha vergonha de mim. Aí o moleque começa a chorar na minha frente.
Ele tinha vergonha de mim. Uma vez meu filho teve que me carregar na rua, sendo zombado pelos amigos dele. A minha mulher chegou um dia que ela falou: hoje é basta. Eu vou. E ela confessou, ela falou: pastor, vou até confessar como pecado. Eu cheguei assim para Deus e falei: Deus, ou resolve a vida desse homem, ou mata ele. Mata esse indivíduo. Desse jeito ela disse que orou. Resolveu ir para o culto. O homem se tocou, foi atrás. Foi para o culto, se converteu. Falou que ia mudar, ninguém acreditou. Nem a família dele, nem a mulher, nem os filhos. Mas ele mudou. Mudou, melhorou, ganhou confiança de pessoas, melhorou profissionalmente, melhorou na estabilidade dele. Ele estava contando isso quando o filho interrompeu a conversa e falou: e eu tenho orgulho do meu pai. Essa história desse homem pode ser a história de gente aqui. O que eu quero te dizer é que Deus não tem vergonha de você, não. O que Deus tem é esperança de olhando para você e falar: eu sou Deus, eu posso transformar a tua vida. O que eu te peço é apenas isso, ó, se humilha, vai debaixo da minha poderosa mão, corre para mim, corre para quem pode resolver e te ajudar. E eu vou terminar lendo 1 Pedro 5, 10 e 11. Só que essa eu quero que a gente leia todo mundo junto. Vamos ler juntos esse texto, em voz alta. Levanta a tua voz e fala junto comigo. Mas o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Juntos em voz alta. A Ele seja o poder para todos sempre.